você que está ligadinho aqui na programação da Rede Super MS, está no ar mais uma edição do Por Dentro de Tudo. E o assunto do programa de hoje, talvez você não tenha levado muito em conta ainda na sua vida, mas é um assunto que você deve prestar atenção, que é o envelhecimento saudável. De acordo com dados do IBGE, em 2030 o Brasil já deve ultrapassar com a população de idosos ser maior do que a população de crianças. Sendo que em 1980 o Brasil era considerado um país jovem. Atualmente nós somos considerados um país adulto em transição para que em 2050 nós nos tornemos um país de idosos. E o que significa isso? Que nós temos que atentar para a nossa saúde para conseguir viver melhor. Por quê? Hoje, atualmente, a taxa de natalidade está menor e a taxa de mortalidade também. O que isso significa? Menos pessoas estão nascendo e as pessoas que nós já convivemos, elas estão vivendo mais por conta da medicina e também por conta dos avanços tecnológicos. E para falar sobre esse envelhecimento saudável, hoje eu converso com o Dr. Nicolas Contes, que ele é médico nutrólogo e médico do esporte. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Carla, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do conhecimento. Muito obrigada por atender a gente aqui, né? E para começar essa entrevista, eu queria trazer um cenário atual. Porque, de acordo com esses dados do IBGE que eu acabei de trazer, a gente vê que daqui poucos anos nós vamos ter uma população mais velha. Atualmente a gente está sofrendo, né, com os impactos do Covid-19, esse vírus, esse coronavírus que veio e infelizmente atingiu mais as pessoas de idade, né, que as pessoas de idade elas tiveram mais problemas por conta desse vírus. Por conta de ter doenças crônicas como diabetes, hipertensão, vários outros tipos de doença. Se a gente pensar atualmente, como hoje uma pessoa jovem, uma pessoa adulta, o que ela tem que olhar para que no futuro ela não venha adquirir essas doenças que podem causar outros problemas na vida dela? Certo, é uma pergunta bem interessante. A população tende a viver mais com os avanços da medicina, da tecnologia, e o interessante é que não necessariamente envelhecer significa ter doenças, né? A prevenção ela vem muito antes. E exatamente nesse ponto em que a gente tem que começar a focar, né, no combate à obesidade, no combate ao sedentarismo, ao tabagismo, porque são esses fatores que levam as pessoas a envelhecerem de forma com menos saúde, né, com patologias que justamente nesse momento em que a gente está vivendo do Covid está classificando, né, esses indivíduos como maiores fatores de risco e levando eles à mortalidade. Então, o nosso foco hoje da ciência, da medicina, é justamente não deixar a pessoa envelhecer com essas comorbidades. E por mais que pareça complexo, a base de tudo, a base da saúde, a base da prevenção, ela está nos hábitos do dia a dia, que incluem uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, atividade física regular e frequente. E por incrível que pareça, boa parte da população hoje, por mais que saibam, né, que isso aí tudo influi no envelhecimento saudável, acaba sendo sedentário e tendo uma alimentação péssima. E a gente está vendo agora a consequência disso tudo. Certamente os pacientes idosos que têm comorbidades associadas como a hipertensão, a diabetes, pneumopatias, se tivessem lá atrás olhado melhor para o que estavam fazendo em relação à alimentação, ao sedentarismo, certamente hoje essa mortalidade não estaria tão alta assim. E agora é hora da gente começar a refletir sobre o impacto que os hábitos do dia a dia têm de fato na nossa saúde e na nossa sobrevida. Como o corpo muda, as necessidades nutricionais para a pessoa também mudam?
ou não? Bom, é uma pergunta bem interessante, porque nós temos uma necessidade diária de ingesta de macro e micronutrientes, né? É uma oscilação pequena, dependendo da fase da vida. E muita gente acha que tem que estar suplementando para poder conseguir atingir essas recomendações nutricionais e não. Se você tiver uma alimentação balanceada, é natural que a gente consiga atingir 100% da ingesta diária recomendada. E, logicamente, existem alguns grupos de risco que merecem uma atenção maior a alguns tipos de suplementação, mas de um modo geral a gente consegue atingir todas as recomendações nutricionais só com a alimentação balanceada. E isso parece difícil, mas não é. Basta realmente de uma orientação maior de um profissional e até mesmo de a orientação da própria saúde pública, de informar mesmo a população, visto a importância, né, desse tema. Então, o que uma refeição saudável ela deve incluir? Bom, uma refeição saudável ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter a quantidade equilibrada dos macronutrientes, né, que é carboidrato, gorduras e proteínas, principalmente, e também os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Dependendo do tipo de paciente, se ele tem um sobrepeso, uma obesidade, obviamente que as recomendações energéticas elas tendem a ser reduzidas justamente para a gente conseguir uma redução do peso corporal. E isso não significa necessariamente reduzir a ingesta dos nutrientes essenciais para o dia a dia, né? E já uma criança, por exemplo, ela tende a ter uma ingesta alimentar com uma quantidade calórica até maior pela própria fase de crescimento. O senhor disse que suplementar então não é necessário, mas então quando que é necessário, quando é que é preciso essa suplementação? Não é que não é necessário suplementar, são casos e casos, por isso que existe a investigação até mesmo clínica e laboratorial, para a gente poder definir quem merece suplementação ou não. A ABRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, a qual sou membro, ela lançou inclusive, né, ela publicou o seu posicionamento quanto a alguns nutrientes essenciais para esse momento, né? Dentre eles o zinco, a vitamina D, algumas vitaminas do complexo B. Dependendo do tipo de paciente, talvez essa recomendação dessa suplementação extra nesse momento estaria recomendada, mas não pode ser generalizado. E a perda da massa muscular? Vamos falar sobre isso. Quando começa a perda da massa muscular na pessoa e o que isso pode ocasionar na saúde dessa pessoa? Tá. Hoje em dia a massa muscular ela tem sido vista, né, como órgão endócrino. Ela tem funções metabólicas importantíssimas. E essa deficiência da massa muscular que a gente chama de sarcopenia, ela é muito comum em idosos, que é um acontecimento fisiológico, logicamente que pode ser retardado, mas que é fisiológico. A gente tem a sarcopenia causada pela deficiência da ingesta de proteínas, tá? E pelo próprio sedentarismo. Então, a deficiência de massa muscular, ela pode ser prevenida de forma muito simples, com atividade física, principalmente atividades resistidas, né, que exigem força, e uma ingesta de uma quantidade proteica recomendada para aquele indivíduo. Como as questões hormonais influenciam no envelhecimento? Certo. Os hormônios eles são importantíssimos, né? Sem eles a gente não conseguiria viver. E eles têm uma flutuação fisiológica ao longo da vida. E na terceira idade é comum, né, que os hormônios sexuais, no caso os estrogênios na mulher e a testosterona no homem, o próprio hormônio do crescimento, eles estejam reduzidos. Isso é fisiológico, porém a prática de atividade física, um sono regular, uma alimentação adequada, ela tende a amenizar os problemas causados pela deficiência desses hormônios, muitas vezes nem sendo necessário uma reposição, né? E muita gente acha que chegou na terceira idade necessariamente tem que repor hormônio. Isso é muito individualizado, isso é de caso a caso, tem que ser com o profissional especialista para poder saber quem merece e quem não merece uma suplementação hormonal. Até porque tem gente que demoniza essa reposição hormonal, né? Tem gente que fala assim, não vou repor porque senão vai me trazer problemas de saúde. Realmente traz problemas de saúde uma reposição hormonal ou se não é por conta de uma reposição hormonal mal feita?
Por isso que tem que ser avaliado caso a caso, né? O profissional correto para avaliar essas disfunções hormonais é o endocrinologista, e ele vai individualizar o caso que vai ser benéfico ou não para o paciente para poder tomar a conduta adequada diante daquele caso. Mas não, de modo geral, existem pessoas que mudam a vida a partir do momento da reposição, assim como tem outras que só têm os efeitos colaterais daquela reposição. Então, realmente é um caso bem particular, a reposição hormonal. Tem que estudar certinho cada caso, né? No começo da entrevista, o senhor falou que uma questão para o envelhecimento saudável é o sono. Como que o sono influencia na vida da pessoa? O sono ele é um modulador de toda a nossa orquestra hormonal metabólica, porque a partir do sono a gente tem como se fosse um reset das nossas funções metabólicas e hormonais, como por exemplo o cortisol, o hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, eles têm essa influência. Por isso um sono adequado de pelo menos 6 a 9 horas por noite são fundamentais para uma saúde de um modo geral para qualquer indivíduo, né? Não só em relação à parte hormonal, mas em controle do humor, do próprio apetite. Os estudos mostram que a deficiência do sono, a falta do sono, aumentam os hormônios que são orexígenos, ou seja, que aumentam a fome, e reduzem os que são anorexígenos. Então uma pessoa que dorme menos ou que dorme mal, ela tende a ter muito mais apetite, muito mais fome e, consequentemente, ganhar mais peso do que pessoas que dormem bem e regularmente nas suas noites. Além da influência do peso, a falta é um malefício da falta do sono correto. Traz algum problema em outra parte da saúde da pessoa? Sim, pessoas que dormem menos também têm maior dificuldade em relação a combater patógenos, porque a imunidade fica comprometida, a própria produção do hormônio do crescimento fica comprometida, o hormônio sexual também, ele tende a ter essa influência. Então o sono ele é fundamental. Se você quer ter uma saúde plena, o sono tem que ser realmente levado a sério. Perder noites na frente da televisão, ou dormir mexendo no celular, ou com a luz acesa, ou com muito barulho, isso aí tem consequências diretas na produção hormonal e na saúde geral. Tá certo. O bate-papo tá bem legal, mas a gente vai por um intervalo comercial e já volta. Estamos de volta com Por Dentro de Tudo, e o tema de hoje é envelhecimento saudável. E mais do que envelhecer bem, é envelhecer com qualidade de vida. E eu estou aqui hoje com o médico nutrólogo e médico do esporte, Nicolas Contes, que está explicando pra gente um pouco como que funciona aí pra gente ter um envelhecimento saudável. E agora a gente vai falar da parte fisiológica. A gente vê que a gente tem uma população que é um pouco sedentária, né? Apesar de um tempo para cá as pessoas estarem notando isso, que elas precisam se exercitar, que o exercício é fundamental, principalmente para a saúde delas, a gente vê que ainda assim tem muita gente que não faz nada. Tem gente que não faz um treino aeróbio, não faz um treino de força, e cada treino tem um jeito de tratar o corpo, né? De programar o corpo. Então, quais são os benefícios da atividade física? Bom, como eu disse no bloco anterior, o músculo ele é um órgão endócrino, ele tem funções metabólicas importantíssimas que estão relacionadas sim à saúde neurocerebral, à saúde cardiovascular e também no aspecto da própria qualidade de vida, né? No humor, o próprio sono tem interferência, o apetite tem interferência direta em relação ao sono. As recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que dita as diretrizes, né, de tempo de atividade física, elas, de um modo geral para a população, ela determina que as pessoas têm que ter uma atividade física semanal de atividades aeróbicas, um tempo de pelo menos 150 minutos por semana. Esses 150 minutos, eles têm que ser divididos em 3 a 5 treinos,
né, que aí vai variar de 30 a 50 minutos, e pelo menos 2 dias de treino de força, né, que seria musculação, exercícios funcionais. E por incrível que pareça, realmente a maior parte da população se encontra sedentária, por mais que essas diretrizes não sejam nada demais, seria totalmente reproduzível. Então, falta muito das próprias pessoas terem uma força de vontade de cumprir, né, esse requisito mínimo para uma saúde longeva e saudável. Até porque hoje em dia as coisas estão muito facilitadas para a gente. Se a gente fosse olhar para o homem de antigamente, eles tinham que caminhar muito tempo, eles tinham que carregar coisas, usar a força, e hoje em dia a gente tem a facilidade, né? Sim. As pessoas... Você vai pedir alguma coisa na sua casa, você não precisa nem pegar o telefone e colocar na orelha mais. É só ali, né? Esses hábitos de facilidade acabaram atrapalhando o ser humano, atrapalhando a saúde? É uma pergunta interessante. Realmente, o sedentarismo, né, induzido pelo nosso meio, que a gente chama de obesogênico, ele tem consequências grandes aí a partir da Revolução Industrial, da própria agricultura, né, há vários anos. E a nossa evolução genética, né, nossa carga evolutiva, ela era realmente extremamente ativa, né? E o Homo sapiens, que existe há 300 mil anos, pelo menos, ele evoluiu vivendo períodos de escassez. Então a gente migrava, a gente colhia grãos, a gente caçava, e de muito pouco tempo para cá, nessa escala evolutiva, nós simplesmente nos acomodamos, né, nos benefícios que as tecnologias têm nos trazido, mas em consequência disso, nós estamos doentes, né? A população está cada vez mais obesa, cada vez mais doente, e isso é algo gravíssimo para a longevidade saudável, vamos dizer assim. Vamos falar sobre treino aeróbio. Quais os benefícios do treino aeróbio? O treino aeróbio, ele faz com que a nossa condição cardiorrespiratória, cardiopulmonar, seja muito beneficiada. Além de gerar esse benefício cardiorrespiratório, ele também leva a um estímulo oxidativo maior de gordura. Então ele é importantíssimo para as pessoas que querem melhorar a queima de gordura, e isso tem interferência direta, não só no peso, mas também no bem-estar, na qualidade de vida, porque a partir do momento que você tem uma melhora, né, cardiorrespiratória, as atividades do dia a dia se tornam mais fáceis. É mais simples você subir uns degraus ali de escada, você fazer uma caminhada ou carregar alguma carga, cansando menos. E por incrível que pareça, o sedentário, ele acaba sofrendo consequências no dia a dia pela falta de condicionamento cardiorrespiratório, que uma atividade física aeróbica certamente traria melhoras importantíssimas. Até para subir, igual você falou, os degraus. Tem gente que se sobe um degrau já fica ofegante, já passa mal. Exatamente. E agora em relação ao treino de força, quais os benefícios? O treino de força, ele foi endemonizado, né, há uns anos atrás, mas cada vez ganhou mais popularidade. Os estudos têm mostrado que também traz um benefício cardiorrespiratório muito bom, e ele combate muito a sarcopenia, que é aquela falta de musculatura que a gente falou agora atrás, e isso leva à liberação de diversos mediadores, né, químicos, que são anti-inflamatórios, que vão também trazer proteção à parte cardiovascular, a parte neurocerebral, e também prevenir, né, a falta de massa muscular, que é a própria sarcopenia, que leva a consequências danosas aí na saúde a longo prazo. Até idosos, né? Idosos que fazem treino de força, eles têm menos... precisam menos de ajuda, né? Porque eles criam uma certa resistência, né, muscular. Porque as pessoas que não treinam força, elas conseguem criar músculo? Não conseguem, né? Só com treino de força. Não, na verdade, qualquer tipo de atividade que você execute, você vai estar gerando um estímulo que pode levar à manutenção ou ganho de massa muscular. Mas o idoso, especificamente, ele tem um benefício muito grande, né, na atividade física resistida, que é a atividade de força, justamente pela sarcopenia, né? O idoso, ele tem uma maior dificuldade de
sintetizar proteína muscular, e isso faz com que essa deficiência, né, de massa muscular limite muito as atividades do dia a dia. Então você fazendo o estímulo correto, com o estímulo de força, você facilita muito a qualidade de vida para as atividades do dia a dia mesmo, como sentar e levantar do sofá ou do vaso sanitário, tomar um banho sozinho, subir um lance de escadas. Tudo isso é benéfico com atividades resistidas, né? A própria musculação ou atividades funcionais que simulem o cotidiano ou os hábitos do dia a dia daquele indivíduo. Então fazer exercícios de força, musculação, vai ajudar ela a não precisar muito de ajuda, né? Ela ter a independência dela, né? Exatamente, exatamente. Não necessariamente a musculação, igual eu falei. Existem atividades que dá para serem executadas dentro de casa, com cargas ou, né, utilizando alguns objetos que podem gerar um benefício muito grande para aquela pessoa. O importante é que faça esse treino, né? De preferência conduzido e orientado por um profissional de educação física, mas se não tiver a disponibilidade de existem também alguns tutoriais na internet e também a criatividade de você saber aquilo que é necessário. E o treino de flexibilidade? O que é de benefício para a pessoa? O treino de flexibilidade ele é importante também, ele faz parte de todo o contexto da atividade física, porque você consegue fazer com que reduza a chance de lesões osteomusculares, tendinites, e consegue também ampliar os movimentos, né, que são extremamente necessários para as atividades do dia a dia. Para a pessoa começar uma atividade física, tem alguma idade específica? E se a pessoa nunca fez uma atividade física, como ela pode começar a fazer? Nas academias existem um questionário, né, que chama Parquet, em que você responde e dependendo da pontuação que você atingiu ali, o próprio professor de educação física, ele já pode levar você a iniciar um programa de atividades físicas. Dependendo da pontuação, não, você vai ter necessidade aí de fazer alguns exames complementares com um médico. E a partir disso, iniciar um programa baseado na sua necessidade e naquilo que você deseja alcançar com esse programa vamos dizer assim, particularizado, né? Para a gente encerrar esse bate-papo, o que o senhor pode deixar para o pessoal de casa, uma mensagem, um conselho para o pessoal de casa, porque em relação à saúde? Porque no meu entendimento, não sei se está correto, mas no meu entendimento a nossa saúde é uma poupança, que a gente vai poupando para lá na frente a gente conseguir viver bem. O que o senhor pode deixar de conselho para a pessoa em casa para esse cuidado da saúde? Bom, eu vejo que estamos num momento extremamente delicado e que exageros não são muito bem-vindos, nem em relação à restrição alimentar, nem excesso de atividade física, mas agora é um momento bem oportuno para a gente começar a pensar como a gente pode se programar para que daqui 10, 20 ou 30 anos a gente esteja com uma saúde íntegra. E o mistério, na verdade, não existe, porque nós sabemos a chave, que é a atividade física regular, pelo menos esses 150 minutos de atividade aeróbica com 2 treinos de força por semana, isso é o mínimo, tá? Para uma população de um modo geral. Uma atividade física associada sempre, claro, com a alimentação, uma alimentação equilibrada. Se você não tem noção nenhuma de como deve se alimentar, existem diversos profissionais que podem, um médico nutrólogo, um nutricionista, ou se você não tem condições, você pode consultar o Guia Alimentar da População Brasileira, que está disponível no site do Ministério da Saúde. E existem diversos tutoriais na internet também que ensinam como você pode preparar alimentos, quais são as formas mais adequadas de você conseguir levar a saúde para a mesa de casa, para você e para sua família de um modo geral. Durma bem todas as noites, isso aí talvez seja a coisa mais fácil que você consiga fazer, porque basta você se programar, tá? A atividade física, a alimentação também é questão de programação, mas o sono só depende de você, tá? Então tente se programar para dormir bem,
toma bastante líquido, evite se expor a tabaco, a álcool, alimentos ultraprocessados que tenham muita farinha, açúcar, excesso de sódio, de condimentos. Esses industrializados, eles estão sendo cada vez mais banalizados aí justamente porque os estudos mostram o malefício que isso causa a curto, médio e longo prazo. Então agora é hora da gente parar, refletir e fazer essa mudança progressiva aí para conseguir atingir uma vida saudável na terceira idade. Tá aí, tá vendo? São dicas simples. Muito obrigada, Dr. Nicolas, por ter cedido o espaço aqui pra gente. Passa, por favor, o seu Instagram, o Instagram da clínica, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho. Com o maior prazer. Meu Instagram é @Dr. Nicolas Contes, dr.nicolascontes. E o Instagram da clínica é @clinicaperforme, tudo junto. Tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao tema que a gente abordou hoje, podem mandar ali por direct, que vai ser um prazer poder responder a todos vocês. Tá bom? Forte abraço, boa noite. Muito obrigada. E antes de encerrar esse programa, eu quero deixar uma mensagem, como eu sempre faço no final do programa, porque hoje a gente falou sobre envelhecimento. E envelhecimento é um processo natural do ser humano. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Nós temos que viver sim todos os dias com cuidados com o nosso corpo, mas além disso, nós temos também que ter cuidado com o nosso espírito. Olha só o que diz em Isaías 46:4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. O Senhor Deus, Ele nunca nos deixa. O Senhor Deus, Ele é nosso Pai. E Ele olha para você, para aquilo que você faz durante a sua vida, e mesmo que você tenha cometido erros, Ele não olha para os seus erros, Ele olha para quem você é, apesar dos seus erros. Então, que se você começar a viver a sua vida de acordo, pensando como eu posso agradar ao meu Pai, como eu posso viver para me aproximar cada dia mais dele, você vai ter uma vida muito tranquila e uma vida de sucesso. Pense nisso. Eu fico por aqui e até mais.